Muito bem. Certamente eu vou errar a direção da tal da setinha também. Bom dia, gente. Eu preparei para apresentar para vocês algumas coisas aqui. Quando eu mandei para o Fred Miana a apresentação, ele falou: Matheus, muito legal saber o que você fez, mas a apresentação era sobre a eleição de 2020. E eu estava falando da eleição de 2016. E eu disse para ele: Fred, a história começa atrás da gente, não é na frente. Vamos ver o que nós já fizemos, porque eu acho que nós já chegamos tão longe. O caminho não deve ser muito diferente do que nós temos trilhado, porque senão a gente não tinha elegido governador de Minas Gerais. Eu queria, antes de entrar propriamente na apresentação, contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha chegada ao Novo, porque eu acho que isso ilustra o que o Novo representa para mim. Eu, diferente da maior parte das pessoas, e talvez até de grande parte de vocês que estão aqui, eu sempre me importei com política. Eu sempre acreditei que a política era o espaço onde pessoas talvez melhores do que eu pudessem resolver os problemas que eu não era capaz de resolver. Uma ilusão de acreditar que eles eram heróis capazes de entregar soluções. E ao longo de 20 anos eu vim me decepcionando com essa leitura da realidade. E fui percebendo com o tempo que se nós não fizermos o que nós queremos que seja feito, nós nunca sairemos da posição de quem apenas reclama de tudo aquilo que a gente sofre por conta da corrupção e da incompetência dos outros. 2012 para 2013, eu e Cristiana estávamos passando o Natal. A gente passa o Natal e o Réveillon normalmente fora. Fora de casa. Porque Cristiana já perdeu o pai e mãe, eu também já perdi pai e mãe, a gente acaba viajando. Eu estava com ela num hotel na Amazônia, que até já fecharam, ainda bem, porque se não tivesse fechado, alguém tinha que ter ido lá fechar, porque era no meio do mato, umas palafitas, um negócio absolutamente insalubre e perigoso. E eu acordei de manhã, ou de madrugada, ou de noite, eu não sei, porque não dava jeito de dormir, porque os micos ficavam batendo na porta do quarto. E eu falei para ela, Cristiana, eu tive uma ideia aqui, eu estou querendo mudar a nossa vida. E eu acho que naquele momento ela achou que eu ia contar que eu ia desenvolver um aplicativo, ganhar dinheiro e... Eu falei para ela, Cris, eu vou ser candidato. E aí ela olhou para mim, falou, podemos voltar a dormir? Obviamente ela não se surpreendeu com aquilo, que de alguma forma ela já imaginava que eu ia entrar para a vida política quando fosse possível. Mas o que tinha mudado para mim naquele momento é que eu tinha chegado no meu ponto de estafa. Eu já tinha passado raiva demais. E como eu gosto de dizer, agora é a minha vez de passar raiva nos outros. Eu não vou continuar aguentando que os políticos façam o que eles querem. Eles agora vão ter que começar a fazer o que nós queremos. E para isso nós temos que ir para o lado de dentro. E o desafio é esse, gente. O desafio é compreender que casa a gente varre é pelo lado de dentro. Quem não está satisfeito com a realidade tem que dar um passinho à frente e se dispor a fazer parte da realidade. E foi assim que eu acabei me aproximando do Novo, quando em 2015, a minha esposa Cristiana começou a falar, Matheus, por que você não filia nesse partido aí que vão criar? É um partido com ideias liberais, você coordena grupos liberais na faculdade, combina com você, o pessoal parece que é meio doido também, então vai lá. E eu olhei para ela e falei, Cris, imagina, nem a Marina Silva conseguiu fundar o partido dela, esse povo não vai conseguir fundar esse partido não. Tudo doido, assim, colhendo assinatura, parece sindicalista, você para na rua, parece um cara com um papelzinho, você quer ajudar a fundar um partido? Não, não quero, a gente já tem 32, para que mais um? Eu falei, além de tudo, esse negócio aí é um trem laranjado, parece Itaú? Ela falou, Eu falei, coisa de paulista, isso não vai dar certo. Ela falou, não é paulista, não, são os carioca. Eu falei, pior ainda, qual que é a chance disso dar certo, gente? A ideia veio de um carioca, não vai dar certo nunca. Enfim, em setembro eu fui surpreendido pela notícia de que tinham conseguido registrar o partido. Eu falei, gente, povo insistente, né? E a minha cunhada, irmã da Cristiana, começou a falar, Matheus, eu viajei com a mulher que colheu a assinatura. Eu falei, mais um das pregadores do Testemunho de Jeová do Novo. Nó. Você tem que filiar, vem para dentro, vai ser bom. E eu falei, quer saber? Entrei no LinkedIn.
Você viu que eu falei igual paulista, né? Que a gente fala LinkedIn aqui, mas... Entrei no LinkedIn e fui mandar uma mensagem para quem eu descobri na internet que era o presidente do partido, Marcelo Costa, naquela época lá em Belo Horizonte. E eu entrei no LinkedIn, não sei quem aqui usa LinkedIn para mandar mensagem, mas no LinkedIn, diferente dos outros aplicativos, você bate na mensagem, você digita a mensagem, depois você envia, e aí ele mostra a conversa, você não entra na conversa direta. Então eu digitei lá, falei, Marcelo Costa, aqui é Matheus Simões, eu sou professor da Hamilton Campus, coordeno um grupo de pesquisa em temas liberais, fiquei sabendo que vocês conseguiram fundar o partido, queria saber o que vocês estão pretendendo fazer por aqui. Enviei. E fiquei impressionado com a eficiência do Novo, porque quando eu enviei, apareceu a mensagem, ela já estava respondida. Eu falei, gente, coisa rápida. E eu olhei e falei, coisa mais impressionante ainda, porque é uma resposta telepática, porque ela tinha chegado antes de eu mandar a pergunta. Eu falei, fiquei olhando aquilo, foi coisa estranha. E aí estava escrito, em cima da minha mensagem, estava escrito, Matheus, aqui é Marcelo Costa, eu sou presidente estadual do Novo, tem um filiado nosso que diz que você tem um grupo de estudos liberais, queria te apresentar o partido e o que nós estamos pensando para os próximos anos. Eu olhei e falei, gente, é para mim esse negócio. Marquei um almoço com ele, e aí, gente, anota aí todo mundo que vai ser candidato, tem um restaurante, lá em Belo Horizonte, foi onde eu almocei pela primeira vez com o Marcelo Costa e onde o governador almoçou pela primeira vez comigo. Deve dar sorte almoçar nesse lugar. É o Santa Fé, então vocês podem anotar aí, para ganhar a eleição tem que almoçar lá no Santa Fé, parece que faz parte do percurso eleitoral. Depois a gente tem que sondar com os deputados, eles devem ter almoçado lá também em algum momento, é por isso que todo mundo foi eleito. Mas eu almocei com o Marcelo e ele começou a me contar o que era o Novo. E ele disse, Matheus, nós estamos agora começando a captar filiados, às vezes dá um pouco de trabalho explicar como é que funciona a questão da contribuição. Eu falei, vocês pagam para o filiado a contribuição? Ele falou, não, o filiado paga uma mensalidade. Eu falei, para quem? Ele falou, para o partido. Eu falei, é um clube? Como é que é? Tem piscina? Ele vai pagar por quê que ele vai pagar a mensalidade? E aí ele me explicou que era para manter o partido, porque não ia usar o fundo partidário. Eu falei, mas vocês vão financiar a campanha com o quê? Ele falou, não, com o dinheiro dos filiados. Fiquei eu pensando, falei, esse cara vive em outro lugar, gente, ele não... Falei, sei. E aqui em Belo Horizonte, quem que é o político que vocês já têm para poder montar a chapa? Ele falou, não, nós não vamos ter nenhum político, nós não temos políticos no sentido tradicional no partido. E eu fiquei pensando muito no Grêmio Estudantil, sabe? Eu falei, é um Grêmio Estudantil esse negócio, não é um partido, e quem for na festa de certo tem que levar o seu próprio refrigerante, mulheres e prato de coxinha os homens, porque... E aí, eu falei, e para o ano que vem, qual que é o plano? Ele falou, o processo seletivo para candidatos começa no começo do ano. Eu falei, o processo seletivo para candidatos? Vocês vão fazer prova? Ele falou, vamos. Eu falei, como? E ele tentou me explicar, e a hora que eu desisti do argumento, foi na hora que ele falou, a inscrição para a prova, eu falei, vocês vão cobrar de novo, gente? O que é isso? Está parecendo reunião da Amway, que toda hora alguém quer te vender alguma coisa, para você comprar um suplemento. Eu falei, vai aparecer um vendedor aqui em algum momento, vai sortear uma viagem para Disney em algum lugar? E aí, na hora que acabou o almoço, ele me viu com aquela cara meio estupefata, assim, e falou, você acha que vai dar errado, né? Eu falei, acho. Então você não vem? Falei, claro que eu vou, porque do jeito que nós estamos andando também não está dando certo. E um pouco é isso. Não tem dado certo o jeito que nós praticamos política até aqui. Eu fui candidato em 2016 e fui eleito não graças ao meu esforço, mas graças ao empenho de outras 28 pessoas que caminharam comigo. Foram eles que garantiram que nós teríamos os 36 mil votos necessários para eleger um vereador em Belo Horizonte. E eu fico muito orgulhoso de ter sido durante 2 anos uma bandeira que ficava balançando, dizendo, dá para fazer de outro jeito. E quem achava que não tinha jeito, engula a realidade. Nós não somos apenas um partido grande, nós somos o partido do governador do estado de Minas Gerais. Eu quero mostrar para vocês, e é esse o meu desafio aqui, que mudar a realidade de cada uma das cidades depende, esse ano, de um esforço concentrado para que a gente chegue em 2020 com os candidatos.
E é essa mensagem que vai nortear a minha conversa com vocês aqui nos próximos minutos. O novo precisa de votos, o novo precisa de candidatos. Em Belo Horizonte, nós tivemos apenas 29 candidatos a vereador fazendo campanha no ano de 2016. Podíamos ter tido 61. Esses 29 candidatos chegaram a 36 mil votos, o que representa uma média de 1.250 votos por candidato. Para que vocês saibam, o PT teve uma média de 750 votos por candidato. O PSDB teve uma média de 600 votos por candidato. O PMDB de 580 votos por candidato. E o PHS, partido do prefeito, teve os mesmos 1.250 votos de média que nós tivemos. O que significa que nós precisávamos ter tido mais candidatos. Os votos estavam esperando para ser abordados. Só que nós tínhamos uma chapa que era metade da chapa do PHS. Então o PHS fez 4 vagas, e isso é a parte nefasta da votação proporcional. Eleger o segundo é mais fácil que eleger o primeiro, o terceiro é mais fácil que o segundo, o quarto é mais fácil que o terceiro. Nós precisamos de candidatos. Senhores, vocês que estão filiados, se não estão dispostos a serem candidatos, têm a obrigação de identificar quem esteja. Não adianta ficar na arquibancada pagando os R$30 por mês. É preciso dar a cara a tapa. E se nós estivermos dispostos, nós vamos ter mais Laura Serrano, mais Bernardo Bartolomeu, mais Guilherme da Cunha, mais Lucas Gonzalez, mais Thiago Mitrô. Nós vamos ter mais gente representando o que interessa, especialmente no parlamento. Por quê? Eu tenho todo o orgulho de termos um chefe de executivo. Mas as mudanças de longo prazo acontecem no parlamento. É lá que a nossa vida é destruída por décadas. Para quem acha que não dá para fazer nada sozinho, porque isso é que foi dito. Falar, Mateus ganhou sozinho, não vai conseguir fazer nada. Eu quero só dizer, lá na sua cidade, seja você de onde for, dá para mudar a realidade da Câmara Municipal, dá para mudar a realidade da Prefeitura sendo um. Vamos ver se não dá. Primeira coisa, não consegue aprovar projeto de lei. Gente, sinceramente, mais lei do que nós já temos. O Brasil precisa varrer a sua legislação. Nós temos lei demais. Os nossos legisladores são impressoras de leis inúteis. Normalmente propõem coisas que não servem para nada e que custam um absurdo para a população. Em Belo Horizonte há uma lei super importante que prevê que ao lado de toda batata que está sendo vendida em qualquer estabelecimento, deve ter uma placa esclarecendo se ela é própria para ser frita ou cozida. O que também significa que em Belo Horizonte provavelmente não pode se consumir batata assada, porque vocês perceberam, é frita ou cozida. Alguém aqui de Belo Horizonte já viu essa placa no sacolão? Pois é, olha que falta que está fazendo na sua vida. E você vem consumindo até hoje batata sem saber se ela é própria para fritar ou para cozinhar. Apesar de já existir uma lei, nós precisamos mudar o mindset dos nossos legisladores. Legislador devia, em estado civilizado ocidental, fiscalizar ao invés de propor regulação. Porque nós somos, por força constitucional, responsáveis por garantir que o dinheiro público foi bem gasto. Para vocês terem ideia, desde que eu fui eleito, a única prestação de contas que foi julgada na Câmara Municipal foi a do Márcio Lacerda de 2009. Então eu estou lá já há 3 anos, e o máximo que nós fizemos foi analisar a conta de um prefeito de 10 anos atrás. Enquanto isso, o dinheiro público continua sendo gastado, jogado na latrina, como se não tivesse nenhuma importância, porque os nossos vereadores não querem fiscalizar, e um só é suficiente para fiscalizar. Eu desenvolvi, com a minha equipe, liderada nesse ponto. Eu sou muito chique porque eu sou o único vereador de Belo Horizonte que tem toda a sua estrutura técnica de gabinete organizada por uma deputada estadual. Então, isso aqui foi um esforço organizado pela Laura Serrano. E a gente montou uma estrutura de fiscalização que passa por diagnóstico, auditoria de conformidade, auditoria operacional, resultados e providências. A gente atormenta a vida da Prefeitura de Belo Horizonte em termos de prestação de contas de segurança pública e de assistência social, de uma forma que os secretários jamais imaginaram que era possível. Então, nós primeiro verificamos a qualidade da proposta da conta. O planejamento foi bem feito. Depois nós passamos para a verificação de conformidade, ou seja, gastou-se o que estava previsto em termos de execução financeira e está se alcançando as metas que tinham sido propostas. Depois a gente faz uma auditoria operacional para tentar entender se a meta faz sentido. Detalhe importante. Vejam, Belo Horizonte propôs no ano passado, como uma das suas metas de segurança, equipar os guardas da Guarda Municipal. Eles são 2.000. Então, qual que é o máximo de meta que eu posso ter para isso?
Tiago Mitrô, que é dado a números, pode nos dizer, se eu tenho 2.000 guardas, qual é o máximo que eu posso ter, Mitrô, de cumprimento de meta? 2.000. E aí, quando eu recebo o relatório, tinha 3.600 guardas equipados. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, nós estamos equipando guarda de Betim e Contagem, porque só tem 2.000 em Belo Horizonte. Na hora que eu fui olhar, como é que o prefeito contava? Comprou 200 capacetes, 300 coletes, bateu 500 metas já. Aí comprou mais 1.000 tornozeleiras, 1.500 a meta. Eu falei, gente, como assim? Então, ao invés de contar por guarda equipada, ele contava por equipamento comprado. Eu até cheguei a perguntar, no caso da tornozeleira, se cada uma contava um, ou se era, pelo menos, pela dupla. Então, você percebe que o orçamento público ele é uma peça de ficção de mau gosto. Não é assim? Ele, na verdade, ele não te entrega nada de informação útil. E aí a gente apresenta os relatórios de conformidade e exige a presença dos secretários para que eles mudem a forma como eles propõem e gastam o dinheiro da população. E por incrível que pareça, mesmo convivendo com uma condição adversativa como ter um prefeito autoritário como o Calil, nós conseguimos mudar na Prefeitura de Belo Horizonte a forma como a segurança pública é tratada, sendo um. Agora imaginem se nós fôssemos vários. Tive uma notícia interessante, que em Belo Horizonte existe uma regra, que quando um vereador é eleito, ele pode pedir o arquivamento de projetos de lei de vereadores que não foram reeleitos. E nós corremos para verificar que existiam 2.000 projetos nessa situação, e minha equipe começou a estudar aquilo para ver o que a gente podia pedir para arquivar para não ter mais lei na cidade. Encontramos 400 e poucos projetos absolutamente inúteis. Pedi o arquivamento deles e um vereador recorreu contra o meu pedido de arquivamento, foi para a tribuna e disse, a falta de respeito desse novato, aliás, eu adoro, porque eu sou o único vereador que vai poder continuar sendo chamado de novo o resto do tempo, né? Então eu acho isso assim, eu tenho o maior orgulho disso. Fala, você já está usado, né, filho? Eu ainda sou novo. E ele falou, esse novato aí desrespeitoso pediu arquivamento de projetos importantes para a cidade de Belo Horizonte, que tinham sido construídos pelos seus antecessores. E eu fui na tribuna e falei, eu não sabia que a proibição de venda de água de coco dentro do coco era importante para a cidade de Belo Horizonte. Nem que a criação do dia do Papai Noel beneficente, seja lá o que isso for, precisava de uma lei. Eu sempre achei que dia do Papai Noel era 25 de dezembro, mas eles queriam criar uma outra data lá em Belo Horizonte. Uma lei que proibia a alimentação de pombos em praça pública, também estava lá sendo proposta. E uma série de leis inúteis. Eu gosto muito do 4 que estavam propondo. Tinha uma que proibia vender qualquer coisa em embalagem PET, outra que proibia vender qualquer coisa em embalagem de vidro, outra que proibia vender qualquer coisa em embalagem Tetra Pak, e a última que proibia vender qualquer coisa em embalagem de isopor. E eu pensei no que é que nós íamos embalar as coisas no final, se todas as propostas fossem aprovadas. E a mídia ficou tão furiosa com esse cara que foi lá pedir para esses projetos não serem arquivados, que começou a bater. Ele bateu nele 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, ele voltou ao plenário e disse, olha, eu acho que eu estou sendo mal interpretado pela mídia. Eu só fiz o recurso contra o pedido de arquivamento do vereador, porque ele estava arquivando tudo sozinho, e isso é tão importante que a gente precisava participar desse esforço. Então eu queria trazer para o plenário para que todo mundo pudesse participar desse esforço. E aí me perguntaram, Mateus, você ficou um pouco decepcionado porque ele capturou a sua pauta, né? Tem muito isso lá na Câmara. Capturou a sua pauta. Falei, olha, eu não estou aqui para fazer propaganda. É agora. Peguei um relatório, um papel e escrevi assim, Comissão para Estudo do Estoque de Normas. A comissão promoverá o estudo da legislação em vigor para propor revogação de leis inúteis. Rodei papel, falei, gente, já que vocês são tão a favor, vocês poderiam assinar a criação dessa comissão aqui para mim? 25 não tiveram como recusar e assinaram, e nós montamos a comissão, e este mês estamos propondo a revogação de 7.134 leis em Belo Horizonte. Eu queria que quem faz medição de qualidade de produção legislativa pudesse me dar uns pontos por ter revogado, porque o pessoal gosta de ver quantas leis você conseguiu aprovar, né? Quero ver quem conseguiu revogar 7.000, entendeu? Vamos lá, esse aqui é o meu desafio. Então, vocês vejam a quantidade de bobagem que a gente produz em Belo Horizonte, com alguns números que me assustam. E aí eu quero que você olhe isso na sua cidade para o ano que vem. A nossa Câmara Municipal custa 247 milhões de reais por ano, milhões de reais por ano. Senhores, isso significa que para produzir essas 7.134 leis, considerando que nós produzimos em torno de 300 leis por ano,
nós gastamos 10 bilhões e meio de reais da população, que foram jogados fora, porque produziram leis que não servem para nada. Pior, gente, se eu pegar os últimos 4 anos antes de eu assumir, nós estamos pedindo a revogação de 53% de todas as leis produzidas nesse período recente. O que significa que nós jogamos fora 500 milhões de reais do contribuinte de Belo Horizonte na última legislatura, nos 4 anos da última legislatura. Isso dá para manter aberto pelo menos 2 hospitais gerais no mesmo período para 300 leitos cada um na cidade. E eu imagino que o secretário de saúde poderia dar destinação para esse dinheiro na saúde, não é não, secretário? Então, olha como é que é nefasto para a vida do cidadão a gente ter legislação inútil. As pessoas às vezes perguntam, Mateus, o que tem a legislação simbólica? É tempo e dinheiro sendo jogado fora. E eu já dizia isso na época da minha campanha, as pessoas às vezes não entendem. O brasileiro não está esperando que você seja aprovado para fazer mais uma leizinha. Ele está querendo saber como é que a vida dele vai melhorar. Então vamos parar de propor a criação de novas estruturas regulatórias e começar a propor economia de recurso público para que sobre dinheiro para saúde, educação e segurança. Quando alguém diz, vocês liberais querem destruir o Estado, eu sempre respondo, não precisa, vocês da esquerda já destruíram. Nós estamos aqui para tentar emendar alguma coisa. É claro que o exemplo importa, e eu acho que isso é uma coisa para a gente mostrar na hora das nossas campanhas. Por que eu preciso de 20 assessores na Câmara Municipal? Eu consigo trabalhar com 5, é o que eu tenho. Para que eu preciso gastar quase 200 mil reais de verba indenizatória? Eu gastei até hoje 1% desse valor, porque quando eu tomei posse, eu montei a estrutura do gabinete. Depois nunca mais gastei, faz 2 anos e meio que eu não gasto nem um centavo dessa verba. Os vereadores de Belo Horizonte gastam 6 mil reais por mês com correspondência, gente. Agora me contem, para que eles estão mandando tanta carta? Porque é inacreditável o desperdício de dinheiro público e é impressionante o desconhecimento das pessoas. Será que um cidadão comum sabe que um vereador de Belo Horizonte tem 20 assessores, 2 carros com motorista, 6 mil reais de verba de correio, 2 mil reais de verba de telefonia, 200 mil reais por ano de verba indenizatória? A minha economia representa um pouco mais de 1 milhão de reais por ano de economia para a cidade, e aqui mais uma vez, se todos estivessem fazendo a mesma coisa, eram 40 milhões de reais por ano. Só que quando eu comecei a cobrar isso, os vereadores começaram a se ajustar, e um abriu mão de um carro, um abriu mão de não sei o quê, o outro não recebeu auxílio paletó, o outro não... E aí um repórter me perguntou, Mateus, mais uma vez, hein? Capturar a sua pauta, porque a Câmara economizou 23 milhões de reais ano passado. Gente, não capturaram a minha pauta, nós mudamos a realidade da política, é assim que funciona. Eu não quero que a economia seja a minha bandeira, eu quero que a economia seja a prática da Câmara Municipal, e dá para a gente explicar isso para as pessoas na rua. A cena mais estranha que eu vivi até hoje dentro da Câmara Municipal, foi um vereador que chegou para mim e falou, você tem que parar de postar que você só tem 5 assessores. Foi por quê? Porque outro dia uma mulher me parou na rua e perguntou quantos assessores eu tinha, como se isso fosse problema dela. Bom, se não for dela que paga, é de quem, né, gente? Agora, perceba, o fato de a gente estar conseguindo sensibilizar os eleitores dos outros candidatos para que cobrem deles a mudança de paradigma, é suficiente para acreditar que a nossa tarefa está sendo cumprida, e bem cumprida. É claro, e aqui começa uma mensagem mais direta para os nossos futuros candidatos, que nós precisamos trabalhar em comunicação. E para isso, vocês precisam entender quem é o público com quem vocês estão conversando. E não existe fórmula. Eu acho muito interessante que quando a gente pega a minha eleição, da Janaína, do Lira e do Camozzato, nós 4 temos perfis muito diferentes e fizemos campanhas muito diferentes. Eu, gente, advogado, estou sempre de terno, gordinho, careca, o sujeito olha para mim, a última coisa que ele imagina é novidade. Fala, ih! Ele tem que conversar comigo um pouco para acreditar que eu não sou um político tradicional, porque eu tenho a cara do cara de antigamente, né? Falei, esse cara aí eu já vi ele antes, eu conheço. Completamente diferente do Camozzato. Então, o Camozzato conta que ele ganhou muito voto de gente que ele encontrou no sinal, entregou um panfleto, e a pessoa depois voltou e falou para ele, aqui, votei em você, cara, porque você entregou, você mesmo estava no sinal entregando o panfleto.
Sabe quantas pessoas falaram para mim que votaram em mim porque receberam um panfleto com a minha foto? Nenhuma. Nenhuma. Acho que eu não sou fotogênico o suficiente. Os meus vídeos gritando com os outros, eventualmente vão me conseguir alguns votos, mas são abordagens diferentes. Então, enquanto o Camozzato teve um voto de apelo, e eu falo do Camozzato, porque o Camozzato é um fenômeno eleitoral, ele foi dos nossos vereadores, o vereador proporcionalmente mais bem votado, porque ele teve 2 vezes o tanto de voto que eu tive, numa cidade que é menos da metade do tamanho de Belo Horizonte. Então, proporcionalmente, ele teve mais voto que todos nós, do que eu, do que Janaína e do que Leandro. E o Camozzato fez uma campanha de rua com papel e gente entregando. Era a base dele, era a base dos movimentos de 2013, 2015, e o que ele fez na rua com a Banda Louca Liberal. A minha base eram os meus alunos, as pessoas que me conheciam, quem já sabia da minha seriedade e da forma como eu encarava a realidade. O jeito de eu me comunicar tem que ser diferente do jeito dele, porque nós não vamos conseguir chegar na vitória usando a mesma estratégia, sendo tão diferente. Janaína, por exemplo, já parte de um trabalho consolidado junto, um trabalho social consolidado, ela é reconhecida por isso, pelo que ela fez, pelo que a mãe dela já fazia. Então, assim, ela tem também um apelo que eu não tenho, que o Camozzato não tem. Não adianta eu tentar apropriar a pauta da Janaína e apresentar a pauta. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, quem você é? E se você vai ser candidato, uma recomendação, você lembra daquele vídeo, use filtro solar? Se eu puder te dar um conselho para ser candidato, o conselho é: não venda na eleição algo diferente do que você é. Você vai se arrepender profundamente de mentir para o eleitor, porque isso vai bater na sua porta o resto da sua vida, ganhando ou perdendo a eleição. Nós temos que ter dignidade para participar de processo eleitoral. E vou dizer mais, é com dignidade que o Novo conseguiu todas as vagas dele até agora. Nós não temos nenhum eleito que você olhava na época da campanha, o cara era um, você olha para o cara depois ou antes e o cara é outro. Nós só temos gente autenticamente apresentada ao público e nós temos as pessoas que os eleitores procuram. Basta que a gente se ofereça como candidato. E aí a minha preocupação de voltar a dizer para vocês, nós precisamos de mais candidatos. Vocês estão prontos para isso? Ou nós vamos continuar esperando que o Centrão tome conta da política? Porque vocês vão me desculpar. Eu não perco tempo discutindo com petista na internet, eu não perco tempo batendo boca com psolista. Eles não são meus inimigos, eles são meus adversários políticos, nós sabemos que nós não concordamos, mas eu não vou virar um único voto deles. O que mata a política brasileira é o desinteresse, não é a esquerda. O que mata a política brasileira é o centro fisiológico, que não tem lado e que consegue voto de todo mundo, que se vende para qualquer um. Está na hora da gente ficar preocupado, não é com o inimigo do Twitter, não. Está na hora de preocupar é com o seu vizinho que não gosta de política e que não pensa em quem ele vota. Está na hora de atrair gente para o Novo, ao invés de ficar brigando com os vermelhos na rua. Eles já morreram. Politicamente, eles já não existem mais. Eles são uma minoria em todos os ambientes. Vamos parar de perder tempo com eles e vamos perder tempo com quem está estragando a política brasileira há 50 anos, que é o fisiologismo. Essa ideia de que eu estou sempre no governo, não interessa quem seja o governo, eu estou sempre no poder, não interessa na mão de quem esteja o poder, eu estou sempre no poder, seja ditadura de direita ou de esquerda, seja democracia mais ou menos funcionando ou funcionando perfeitamente, você olha, tem algumas pessoas que estão lá no mesmo lugar. Há uma fala famosa de um deputado aqui em Minas Gerais, que perguntaram para ele certa vez, falaram, mas o senhor mudou de lado, o governo trocou e o senhor continua na base. Ele falou, eu não mudei, eles é que mudaram. Você veja, esse discurso fisiológico é triste. Como é que as pessoas podem ter se apegado à teta do Estado de uma certa forma que parece que elas estão soldadas na estrutura? Nós precisamos romper essa solda, e isso se faz colocando gente nova, em cargo eletivo. É claro que é importante a gente ter elegido o governador de Minas Gerais, é claro que é importantíssimo a gente ter uma bancada federal, uma bancada estadual, mas a mudança virá quando nós conseguirmos mudar a cara das câmaras municipais do nosso estado. É lá que a política começa, é de lá que as grandes transformações saem, é aquilo que interfere diretamente na vida do cidadão, e é por isso que eu te digo, você precisa ser ouvido, descubra como. O meu caminho é rede social? Parece que sim, eu tenho 110 mil seguidores de Facebook, eu tenho mais de 1.600.000 visualizações de vídeo nesse ano, escrevo em 2 jornais, mas qual é o seu caminho para a política? Você já parou para refletir sobre isso? E se você acha que o seu caminho não é largo o suficiente para ser candidato, quem sabe a gente começa a trabalhar agora para alargar esse caminho, essa via, porque a eleição ainda está a mais de 1 ano de distância. Ou nós vamos ficar esperando de novo para ver se alguém vai? É claro, gente,
que nem todo mundo tem condição de ser candidato pelo momento de vida que passa, pela profissão que tem. Mas será que você não conhece ninguém em quem você teria orgulho de votar? Ninguém que você acredita que tem condição de mudar a sua cidade? Se conhece, você ainda não puxou essa pessoa para ser candidata, por quê? O que você está esperando? Nós não precisamos de heróis, gente. Nós precisamos de gente para trabalhar pela mudança da sociedade. E eu acho que esse auditório está cheio o suficiente para que a gente nunca mais passe o aperto de uma chapa com 23 candidatos a deputado estadual ou 29 candidatos a vereador em Belo Horizonte. Está na hora de trabalhar com chapa cheia. Nós temos as pessoas, nós temos as soluções, nós temos a força de trabalho e as pessoas já perceberam que a política está mudando. O momento é nosso. Acho que a gente consegue encantar o eleitor e mostrar que é possível fazer diferente sendo transparente. Então, assim, a política tem que ser tratada como uma coisa do dia a dia. Eu gravo todas as minhas reuniões e elas são publicadas. Quem quiser ver o que está acontecendo, entra nas minhas páginas e está lá, tem uma câmera 360. E alguns me falaram, Mateus, isso não é bom não, sabe por quê? As pessoas quando tiverem que te contar alguma coisa mais, eu não quero saber de alguma coisa mais. Porque eu sou pago por dinheiro público. Se o que vai ser dito não é público, é melhor que não me seja dito. Eu não ocupo meu cargo para fazer favor para os outros. Eu ocupo meu cargo para tentar entregar utilidade para a população. Então, se a pessoa tem alguma coisa para me dizer que pode ser dita para todo mundo que votou em mim, fantástico. Se não pode ser dito para todo mundo, é melhor que ela diga para outra pessoa. Da mesma forma, meus votos estão todos justificados. Eu digo exatamente como é que eu votei. E se por um lado eu não uso o aplicativo para consulta prévia, e aí é uma questão de postura, cada um de nós, no Novo nós temos várias posições sobre isso. Por outro lado, eu faço questão de prestar conta sobre o que eu faço. E acho que isso tem aproximado a população. As pessoas sabem o que está acontecendo e eu fico muito impressionado com o fato de eu entrar no supermercado e a pessoa falar, dura aquele negócio do plano diretor lá, né? Então o cara sabe o que está acontecendo, ele está acompanhando o que a gente está falando, porque nós estamos começando a falar com o eleitor, nós estamos começando a falar com o cidadão, ao invés de tratá-lo como se aquilo não dissesse respeito a ele. E tem muita coisa ainda a ser feita. Eu queria começar a encerrar a minha conversa com vocês e eventualmente ver se tem alguma pergunta, dizendo: ganhar a eleição de 2018 foi bom, mas não é suficiente. 2, eu espero que a gente consiga lançar candidato nas 19 cidades, mas se a gente lançasse em uma só, a nossa obrigação não era menor. A crença na política se esvaziou ao ponto de nós sermos o reduto de quase todas as pessoas que começam a olhar para a política agora. Os outros partidos continuam absorvendo só as forças que já existiam na política, mas eles não conseguem mais representar nenhum novo interesse. Então nós temos uma responsabilidade com cada uma das cidades onde tiver eleição no próximo ano. Se na sua não tem, procura mais perto e ajuda, gente, porque as coisas precisam começar a mudar. 3, isso não virá de fora, somos nós que temos que assumir o protagonismo desse processo. Eu fico muito entusiasmado com a ideia de que nós vamos ter chapa completa em Belo Horizonte ano que vem. Nós vamos ter candidato a vereador, candidato a prefeito, mas eu fico mais entusiasmado com a noção de que as pessoas agora já perceberam que isso aqui não é um bando de lunático tentando mudar o mundo com ideias que não funcionam. Isso aqui é um bando de lunáticos já mudando o mundo com ideias que já funcionam. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa loucura comigo. Temos 2 perguntas. Muito obrigado, Mateus Simões. Nós temos 2 perguntas aqui, chegaram algumas outras, a gente está fazendo uma filtragem. E eu queria pedir a todos para, por favor, reforçar a informação de que as perguntas têm que ser mandadas para o palestrante do momento, ok? Então, quem mandou perguntas para outras palestras pode repeti-las enquanto a palestra estiver acontecendo. Tudo bem? Obrigado. Bom, a primeira pergunta, Mateus, na verdade, é uma intimação do Diego Brugiolo. Mateus, você já está intimado a ser candidato a prefeito de BH, ok? Só isso. Nós temos um processo seletivo em andamento em Belo Horizonte para prefeito, ele se encerra em outubro. Acho que há pessoas mais corajosas que eu, como Christian Lobauer, que já está inscrito no processo para prefeito em São Paulo.
Sei que... Professor Christian, fiquei tão animado quando eu vi a notícia no Twitter que eu cheguei a momentaneamente pensar em transferir meu título para São Paulo só para poder votar no senhor. Durou poucos segundos, eu tenho que confessar a tendência, mas só para dizer, eu acho que nós já temos candidatos, pré-candidatos a candidatos inscritos no processo seletivo em Belo Horizonte, e até o final de outubro eu vou chegar a uma conclusão sobre isso. Fico sempre muito feliz quando alguém pergunta se eu não vou ser candidato a prefeito. Mas eu acho que, independente disso, a importância da Câmara Municipal é muito evidente. Eu acho que se qualquer um de vocês chegar perto do governador e perguntar para ele qual é a peça mais importante de funcionamento do governo dele, ele vai dizer que o Legislativo é a peça fundamental da engrenagem. Sem ela, nada mais roda. Então, claro, eu fico muito lisonjeado, mas eu estou de olho na formação das chapas de vereador. Eu não acho que é difícil conseguir candidato a prefeito. É muito difícil conseguir o volume de candidatos a vereador que nós precisamos, e é por isso que eu fico aqui incentivando. Já xinguei algumas pessoas aqui hoje que estão tentando impedir que eu capte mulheres para a chapa, sabe? Mas acho que nós vamos chegar a uma chapa de 61 candidatos em Belo Horizonte esse ano. Matheus, Léo Portes pergunta. Matheus, precisamos desse excesso de vereadores nas câmaras municipais? Não, provavelmente não. Eu acredito que Belo Horizonte poderia trabalhar com alguma coisa como 25 vereadores, trabalhando à noite ao invés de trabalhar durante o dia. E aí uma informação que eu acho importante. Quem aqui fica pensativo sobre ser candidato ou não, vereador, gente, não precisa parar de trabalhar para exercer o mandato. Então, o fato de você ter uma outra profissão, pode continuar na sua profissão. Aliás, no caso da vereança, acho até melhor que continue, porque quem vive da política, eventualmente, vende o pai, aluga os filhos para poder ganhar a próxima eleição. É bom que você tenha condição de continuar dizendo, como eu digo, eu sou advogado, eu sou professor, eu não sou político. Mas você pratica a política? Eu pratico a política porque eu acho que nesse momento é uma necessidade e uma oportunidade, mas eu não vivo disso. Então, não se reprima porque você tem profissão, isso não atrapalha. E atrapalharia ainda menos se nós concentrássemos as nossas reuniões na parte da noite, como acontece em várias cidades, para que as pessoas pudessem continuar trabalhando durante o dia. Lá em Belo Horizonte, parece que é durante o dia só para arranjar uma desculpa, porque nós temos só 10 reuniões por mês, que acontecem entre 3 e 5 da tarde. Então, na hora que você soma tudo, nós estamos falando de 20 horas de reunião. Mais 1 hora de reunião de comissão por semana, mais 4 horas, 24 horas de reunião total ao longo do mês. Nunca ouvi falar que alguém precisasse parar de trabalhar porque arranjou um novo emprego com 24 horas. Tem gente que gasta mais tempo do que isso no Netflix por mês. Nem por isso deixou de trabalhar. Então, acho que é absolutamente possível continuar trabalhando com estruturas mais enxutas e mais racionais nas câmaras municipais. É isso. Muito obrigado, Matheus Simões. Obrigado, gente.